Olá, internautas, estamos aqui de volta com o seu programa semanal, A Semana em Perspectivas, na sua RC TV, RC Roda de Conversa pelo YouTube. Agora nós vamos passar a conversar sobre os principais fatos que dominaram a semana. São eles: o julgamento do TRF4 sobre o sítio de Atibaia, racismo e extermínio no Brasil, concentração de renda no mundo e a sua divisão, e levantes na América Latina, Vladimir. Pois é, e nós lembramos que até agora a gente nem falou, esse nosso programa ele é do dia 30, né? 30 do 11. 24 a 30 do 11. 24 a 30 do 11, a semana e perspectiva. Pois começou com as eleições no Uruguai, no domingo, né? E vai até, nós já estamos aqui no domingo, né? Na verdade estamos gravando e já estamos com na discussão do domingo. Já com resultado, porque a direita ganhou no Uruguai por cerca de 27 mil votos. Pois. E aí, não querendo... O julgamento, Vator. Não querendo alterar aqui a ordem, né, dos fatos, mas a gente, aqui no canal, a gente já previa, Vladimir, eu não sei se você lembra, desde antes da realização do primeiro turno, a gente já falava que as eleições no Uruguai seriam extremamente difíceis, porque a Frente Ampla ela já tinha acumulado forças suficientes, né, e não tinha mais capacidade de expansão, enquanto que a direita poderia se reunir no segundo turno e crescer mais ainda no segundo turno. E foi exatamente o que aconteceu. Matematicamente isso, né? O que aconteceu, a gente falava numa eleição muito apertada, chegamos a cravar aqui que talvez ficasse em torno de 30 mil votos, e acertamos praticamente porque a diferença foi de cerca de 27 mil votos. Mas aqui vamos começar pelo julgamento do TRF4 sobre sítio de Atibaia. As principais questões jurídicas levantadas nesse julgamento, elas foram praticamente ignoradas pelo TRF4, Vladimir. A defesa do presidente Lula, muito competente, né, feita pelo doutor Cristiano Zanin, ela alegava algumas questões extremamente importantes do ponto de vista jurídico. Você que é estudante de direito, você que é advogado, né, você que é militante jurídico da área jurídica, promotor, juiz, advogado, enfim, serventuário da justiça, a questão da defesa do ex-presidente Lula, ela se pautou primeiro na questão da competência, Vladimir. O foro de Curitiba, a defesa denunciava que ele não tinha competência para julgar esse caso do sítio de Atibaia, e que a competência era da vara de São Paulo e não em Curitiba. Não é? Correto. Isso foi ignorado pelos três desembargadores, aqueles três desembargadores que já vêm atuando de forma muito suspeita. Tanto é que você leu aí que o editor do site The Intercept Brasil, ele resgata o diálogo de Deltan Dallagnol com o Gebran, né? Quando ele diz assim que o Gebran teve um encontro informal com ele, que o Gebran está muito receptivo a dar continuidade às coisas, e a gente sabe hoje que o Gebran é amigo pessoal de Sérgio Moro, e que já se divulgou muito que havia mais do que a promessa de Sérgio Moro virar ministro do Supremo, também tinha a promessa da segunda vaga Bolsonaro destinar ao Gebran, não é? Então o que nós estamos vendo é um julgamento político assassinando o direito. A primeira questão com relação ao foro, ela foi ignorada, né? Ela foi ignorada eles simplesmente disseram que a competência era a Lava Jato, quando não guarda qualquer relação com a Lava Jato, né? A segunda questão também importante foi com relação àquela sentença cola-copia da Gabriela Hard. Aquilo é uma verdadeira afronto, né? Qualquer formalismo do direito, qualquer positivismo do direito, aquilo ali é um afronto total, né? Afronto total. Há cerca de menos de um mês, o próprio TRF4 tinha anulado uma sentença dela, gerando uma jurisprudência favorável ao processo do ex-presidente Lula, e o TRF4 anulou porque ela fez a mesma coisa em outro processo, quando ela copiou e colou trechos do Ministério Público, trechos sem atribuir a essas pessoas o crédito, né, de que ela estava realmente transcrevendo eles, como se fosse além de uma juíza não parcial,
né? Imparcial, ela é preguiçosa. Relapsa, preguiçosa. Preguiçosa, e incompetente, provavelmente não sabe escrever, né? Incompetente. Ela sequer analisou o caso como deveria ser analisado e, portanto, fugiu ao livre convencimento do magistrado. O magistrado precisa ler o processo, ele precisa se convencer da culpa ou da absolvição do réu. E não foi isso que ela fez. Ela copiou a sentença do Sérgio Moro, né? E depois ela ainda atribuiu... Sérgio Moro já tinha copiado de quem? Das agências de inteligências americanas, né? Com certeza essa sentença foi feita longe do Brasil, né? Mas aí é gravíssimo, porque ao passo que ela transcreve trechos da sentença condenatória do triplex, ela comete gafes imensas no processo do sítio de Atibaia. Ela, por exemplo, em determinadas passagens da sentença dela, ela fala que não é um sítio, né? É o apartamento, né? O apartamento, ela falando no processo que é o sítio. Ela comete outras coisas, como por exemplo, ela chama Léo Pinheiro de duas pessoas distintas. Que Léo Pinheiro é o apelido de um cidadão, que eu não recordo aqui o nome do Léo Pinheiro, e ela cita como se fossem duas pessoas distintas. Ou seja, não entendeu nada, ou estava já pré-determinada já para fazer a condenação do ex-presidente Lula. Né? Para completar tudo, ainda tem a questão da suspeição do Sérgio Moro, que é outra coisa que a defesa alega. Né? O Sérgio Moro foi um juiz parcial. Na melhor acepção do deputado Glauber Braga, ele foi um juiz ladrão. Seu Sérgio, ele trocou a sentença por um Ministério da Justiça. E mais, a ele foi prometido e foi dito pelo próprio Jair Bolsonaro, que eu não sei até hoje, porque na época não se explorou tanto isso, Vladimir. Correto. Mas o Bolsonaro, do lado do Moro, agradece a ele pela eleição e ainda diz que foi prometido a ele, Sérgio Moro, a primeira vaga que tiver de ministro do Supremo. E o que é aberrante é que todas essas negociações já ocorreram já no primeiro turno. E aí a gente Bolsonaro não era nem ainda, né, candidato a segundo turno. Não, era no antes. primeiro turno o Paulo Guedes se reuniu falou textualmente que se reuniu com 5 ou 6 vezes dito pelo Bebiano, e o Paulo Guedes falou para o Bebiano, e o Bebiano disse isso semana passada, né? Então, como se não bastasse para se averbar suspeição do seu Sérgio, o juiz ladrão de Curitiba. E para finalizar, ainda temos a questão da delação, Vladimir, que foi feita e a defesa falou ao mesmo tempo que o réu delatou. Então o réu delatado, o ex-presidente Lula, ele não teve prazo para falar sobre a delação. Então ele falou concomitantemente com a acusação e com o réu delatado. Isso afronta totalmente o devido processo legal, né? Totalmente, quebra a ordem, e o próprio Supremo já se manifestou há pouquíssimo tempo com relação a essa matéria. O réu tem sempre que ser o último, né? O último a falar para se defender, não pode ser diferente. E aí o TRF4 também ignorou essa questão, né? Então uma série de fatores totalmente ignorados pelo TRF4, e como se não bastasse, ainda aumentaram a pena de 11 para 17 anos. Ou seja, é uma sanha condenatória, é uma lawfare, o direito à justiça sendo usado para perseguição a um adversário, né, o que caracteriza lawfare, e portanto, todas essas era bom você explicar, até que você tem mais advogado, tem mais habilidade, tem mais conhecimento, por que foi aumentado para 17, né? Porque vai coincidir exatamente na eleição de 2022. Exatamente. Né? Esse processo ele vai chegar lá na eleição de 2022, impedindo o Lula ser novamente candidato. Exatamente. A intenção é essa, né? E aí, com certeza, é para fazer valer aquela promessa de que um desses aí, provavelmente o Gebran, possa assumir a segunda vaga que vai ser aberta agora no ano de 2020, né? A segunda vaga no Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Bator, eu penso assim, eu penso que isso só prova, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, a gente tem que realmente fazer uma vinculação da nossa presença no cenário político. Nossa, quando eu digo eu, você, todos nós, devemos intensificar a nossa presença maior no cenário político, dizendo, trocando em miúdo, nós temos que ir para a rua, nós temos que nos mobilizar, porque o que está colocado é que foi feita uma quadrilha de criminosos, né? Se processou, se construiu ao longo do tempo e se encastelou e tomou espaço. Isso é a banda podre da justiça brasileira. Essa banda podre, como tem na polícia militar, como tem no exército, como tem em todas as forças, né? Em todos os segmentos da sociedade, tem uma parte que está podre, né? Por conta do capitalismo, processou justamente essa produção, da mesma forma que produziu pessoas de bem, milhões e milhões de pessoas de bem, pessoas autênticas, pessoas voluntariosas, pessoas comunitárias, pessoas socialistas, pessoas comunistas, pessoas progressistas, religiosas de toda a natureza, produziu uma banda podre em todo canto também. Entendeu? E aí a gente está vendo justamente que essa banda podre fascista, né, miliciana, vinculada com uma série de tem de pior no Brasil. Tem pior no Brasil, está produzindo todo tipo de barbaridade, não segue regra nenhuma, não segue o devido processo legal, não segue ritual, não segue nenhum positivismo da lei. A lei existe para ser cumprida, a Constituição está para ser cumprida. Então, precisamos de fato de mobilizar para fazermos uma limpeza. A sociedade precisa fazer uma limpeza. E só a mobilização, só o povo na rua, só a nova Constituinte, né, poderá fazer isso. Só um novo poder popular estabelecido poderá fazer uma limpeza na sociedade, né, para justamente varrer. Né. Mas, Vladimir, só lembrar para você que a gente depois tem uns dados importantes aí para ver sobre a questão da divisão de renda no mundo. Está aí no seu computador. E aí, lembrar você, e eu finalizaria, Vladimir, se você me permite, eu vou ter que colocar uma carga no meu computador. Porque... E aí eu finalizaria esse assunto do TRF4 dizendo que a pérola maior, né, que vai muito bem credenciar o Gebran para cágado da semana, ele diz no julgamento que, aspas, não é a propriedade formal que caracteriza se você é dono ou não do imóvel. O que caracteriza é que se você frequenta aquele imóvel. Portanto, Gebran acabou de, como diz João Pedro Stedley, de decretar a reforma agrária no Brasil. Portanto, mais de 4 milhões de pessoas assalariadas do campo, meeiros e tudo mais, poderão já chegar no cartório e registrar esses latifúndios que existem no Brasil, né? Porque eles já moram na terra, já produzem na terra, portanto, não existe, segundo Gebran, uma certidão mais autêntica de propriedade do que do trabalhador que na terra trabalha. Então a terra lhe pertence, não é? Já que o Lula frequentava o sítio de Atibaia e não tinha absolutamente nenhum registro em nome dele, né, daquele sítio de Atibaia. Pelo contrário, mas lá ele era dos herdeiros. É como eu levar uma pessoa para visitar a minha residência. Né? Era assim que era lá, tratado a questão da relação de amizade, de amigo. Como se a família do Jacob Bittar não fosse uma família extremamente ligada ao ex-presidente Lula. Não pode, né? O presidente não pode ter nem familiar mais, né? Estão querendo caçar o direito das pessoas serem amigos. Né? E frequentar o sítio do amigo. Então, com isso, ele transfere a propriedade do sítio de Atibaia para o ex-presidente Lula e autoriza a todos os trabalhadores rurais do Brasil a fazerem o mesmo. Vão até o cartório e registrem a terra em seu nome e leve lá a sentença do TRF4 e a fala do desembargador Gebran, que o credencia para ser o cágado da semana. Segundo assunto, racismo
e extermínio no Brasil. Vladimir. Pois é. Tivemos essa semana, né? E é um negócio assim hilário, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro diz assim, não, o fulano... Nomeou, né? Nomeou. O tal do fulano é que é responsável por nomear esse cara que eu nem sei quem é. Olha só, sabe, olha só, se o Lula dissesse um negócio desse quando era presidente do Brasil, que um tal de fulano que ele nomeou, né? Que ele nem... É um tal de fulano que tem carta branca para nomear esse cara que eu nem sei quem é ele. Então veja que absurdo, veja como o cara trata o governo dele, né? É de uma irresponsabilidade, é de um descaso com o próprio governo dele, que é de impressionar. O que é que acontece? Esse tal fulano, que o Bolsonaro diz, nomeou o Sérgio Nascimento Camargo, né? De Camargo. É. E quem é o Sérgio? O Sérgio é um jornalista que é filho de um professor que escreveu diversas obras sobre o racismo no Brasil, sobre a escravidão no Brasil, né? Portanto, esse outro seu Sérgio, né? Mais um seu Sérgio, né? Ele deve ter um problema de relacionamento muito grande com o pai, porque ele virou um negro de direita, né? Eu diria até de extrema direita, e ele ataca a memória, ele ataca a história do Brasil, quando ele fala que deveria se acabar com todos esses movimentos de emancipação, de defesa dos negros no Brasil. Então os movimentos sociais, os movimentos que defendem os negros no Brasil, foram para cima dele, inclusive foram falar com ele na Fundação Palmares, com a sede em Brasília, para cobrar dele explicações sobre a postura dele. O seu Sérgio não se encontrava, ou pelo menos disseram que ele não se encontrava lá, e, portanto, não recebeu esses movimentos sociais. Ora, isso é de uma ignorância. Imagine você que o presidente da República já disse que o português nem pisou na África. Bastava encostar o navio e pegar, em função das guerras tribais que existiam na África, encher o navio e trazer para cá, não é? Aí, Vladimir, chegava aqui na Bahia, da Bahia para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro foi construído lá o Cais do Valongo. O Cais do Valongo recebeu mais de 1 milhão de escravos negros, escravizados, e ninguém nasce escravo, eram pessoas livres na África, que eram escravizadas e vinham trabalhar nas plantações de cana aqui do Nordeste do Brasil, lá em São Paulo, né? E que era parte do Tratado de Tordesilhas, que era pertencente à coroa portuguesa. E essas pessoas vieram para cá à força, elas eram forçadas. Esse cidadão, seu Sérgio, ele chega ao ponto de dizer que a escravidão do negro foi boa, porque olhe como vive o negro no Brasil e olhe como vive o negro na África, dando a entender que a vida na África ela é muito mais precária do que no Brasil, como se houvesse uma só África, um só país na África, né? São mais de 50 países que existem na África, e cada um com a realidade social, cultural, econômica diferenciada. E dentro da própria sociedade, cada um desses países tem justamente a realidade daqui, do Brasil. Os fome, que estão na miséria, na fome, e os que estão ricos, milionários, médios. Mas o seu Sérgio não enxerga os negros que são discriminados aqui, que vivem em condições precárias, né, que são discriminados e, portanto, não têm a mesma igualdade de oportunidades que tem o branco, né? Tanto é que os dados que são passados hoje pelo mapa da violência no Brasil mostram que 22 mil negros são assassinados por ano aqui no Brasil. E aí bota um indivíduo desse, um sujeito desse, que se diz de direita, ele pode ser até de direita, né? Já que o Brasil é sui generis, né? O Brasil tem um pobre de direita, né? É legítimo, pode ter um negro de direita, né? E pode ser um liberal, né? Pode defender a propriedade privada, pode defender o mercado, as empresas e tudo mais. Mas desconhecer a história da sua própria raça no Brasil chama demais a atenção. É impressionante a facilidade com que o governo Bolsonaro produz
essas bestas quadradas e promovem seu governo. Né? Se você ataca a Fernanda Montenegro, que é uma grande, a maior atriz atual do Brasil, aí você ganha o cargo de secretário de Cultura. Né? Se você ataca os negros, aí você é nomeado para a Fundação Palmares. Onde é que tem a lógica nisso, Vladimir? Que não seja para afrontar as minorias, que não seja para desconstruir uma história que nós temos no Brasil. Com você. Pois é, doutor. Esse ponto, nós precisamos dar um destaque a ele, nós somos forçados a dar um destaque a ele diante de tantas questões importantes, de muita relevância no noticiário da semana, porque, de fato, ele tem uma raiz no processo de construção do nosso país. Né? Então, por que está surgindo, por que a gente vivencia, né, essa situação de um cidadão desse, negro, né, que tem uma origem, né, de... Seus ancestrais, possivelmente, vêm da África. E ele, para ser serviçal de uma política fascista, para ganhar o dinheiro, para ter o seu salário, ser um funcionário público, ele se submete, né, a um discurso, a uma oratória completamente frontal à dignidade humana, não é nem a dignidade negra. Estamos falando de dignidade humana. Né? Ele passa a ser uma aberração, né? Que ele deve ser tratado como uma aberração. Se Bolsonaro já é uma aberração, ele é uma aberração maior ainda. Aberração da aberração. Porque ele está justamente se submetendo, né, a negar toda a história, negar todo o conhecimento científico, a toda a realidade histórica que o país viveu, que o país e o mundo viveu. Né? O pior é que não dá nem para mandar essa gente estudar e pesquisar, porque eles não são afeitos a isso. Não, eles não aceitam porque eles estão justamente a serviço de uma dominação. Um projeto. Né, que a gente vai justamente no ponto seguinte. E aí você já pode dar o tom aí, Vladimir. O ponto 3 seria a concentração de renda no mundo e a divisão. Você fez uma importante pesquisa aí. Pois é, a gente localizou, porque essa é uma coisa que está muito comentada. Eu costumo dizer, para introduzir isso aí, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer de minhas reflexões, né, que o mundo produziu, né, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho Soviético ganhou a guerra. Derrotou o nazismo. Derrotou o nazismo, porque ganhou a guerra. Quem invadiu primeiro a Alemanha, quem resistiu na União Soviética à invasão, porque se os alemães tivessem tomado a Rússia, tomado a União Soviética, o mundo cairia de pés do nazismo. Não tinha nenhuma dúvida disso. Né? Então, porque diante do potencial que representava a Rússia naquela estratégia de guerra lá. A Rússia ganhou a guerra, o Exército Vermelho ganhou a guerra, né, sacrificou-se para ganhar a guerra, porque foi mais de 20 milhões de pessoas no enfrentamento que a União Soviética perdeu, e os povos que faziam a composição da União Soviética, claro, principalmente a Rússia, que era a maior população, e na reação, no levante, invadiu-se a Rússia, a Alemanha, toda a Europa, né? Porque da Europa já estava a Polônia, a contraofensiva do Exército Vermelho. Polônia então chegou primeiro lá na Alemanha e aceitou dividir a Alemanha. Mas isso é uma discussão que vai ser mais polêmica. Mas o que não é polêmico, o que a gente considera que é científico, é que a partir daí o mundo entrou numa grande produção. E a polarização União Soviética e capitalismo, socialismo e capitalismo, fez o homem e a lua. Foi todo um processo de descoberta, de aprofundamento científico, de uma corrida, né, ruim por esse lado, uma corrida armamentista, que hoje a gente tem as bombas atômicas, tem tudo, tem os países armados, e a gente chegou a uma produção hoje gigantesca. E eles ainda hoje eles falam que em escassez e tal, mas é tudo mentira, é falácia. O sistema, inclusive a Terra recebe meteoro, milhões de cargas, a Terra cresce
em termos de riqueza. Porque recebe meteoro, recebe trazendo, né? Diamante, ouro, tudo, prata. Que vem do universo. O universo alimenta a Terra, com descargas e tal. E nada sai daqui. Tudo fica na Terra. A Terra está crescendo. Né? Então, o que precisa, o círculo que precisa fazer para cuidar da natureza, da água e tudo mais tal, é para não transformar toda a natureza em bem de consumo. Né? E aí é o que os capitalistas estão fazendo. Então precisa frear isso. Frear para ser uma coisa de ciclo. Né? Fazer circular, voltar, fazer reaproveitar ao máximo tudo que você consome, que a gente consome. Então a produção foi gigantesca, foi coletiva, estupidamente coletiva, porque todo mundo produziu, ajudou, a guerra, tudo isso. Né? Quem venceu a guerra, todos os processos foram de acumulação de renda, de capital, de patrimônio, de conhecimento. Mas a apropriação cada vez... Bem imóveis, todo tipo de bem intelectual, tudo. Ele foi gigantesco, está sendo gigantesco e está crescendo ainda mais. E quanto custa então, tudo isso? Então, tudo isso, no estudo que está feito aqui pela doutora, vamos dar o crédito, Mariana Machado, né? Esse estudo, na verdade, foi publicado, nós estamos atrasados em estudar ele, em relação a ele, tem outros estudos, foi em 2013, portanto já tem 6 anos esse estudo. Esses números aqui, inclusive, Pator, eles estão ainda defasados. Hoje a atualização deles já seria muito maior. Então ela estima que são 223 trilhões de dólares. De dólares norte-americanos. Norte-americanos, 223 trilhões. Isso em 2016. 2013, digo. Né? Então, o que acontece? Que nós temos uma fortuna dessa natureza, mas como eu falei, a apropriação já que cresceu, não de 2016 para cá, 2013 para cá, não só cresceu a produção, não só cresceu a acumulação, como cresceu a concentração. Já à época, 6 anos atrás, 300 pessoas mais ricas do mundo tinham mais recursos do que 3 bilhões de pobres. Você vê, meu amigo, minha amiga, precisa rediscutir, aprofundar, né, o modelo, a visão socialista, comunitária, distribuição de renda. Essa discussão nós temos que aprofundar, né? Aprofundar para substituir esse sistema perverso. Né? Então você tem uma situação onde a riqueza concentra mais ainda. Né? Na época já 40% da riqueza estava na mão de 1% da população mundial. Da população mundial, e 50% da população, que é a maioria, só tinha 1% do bolo. 50% vive com 1%. Certo? E 1%, e 1% vive com 40%. É inverso. A inverso. É uma situação que para muita gente... Esse dado, né, 300 pessoas no mundo ter mais dinheiro, mais riqueza do que 3 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. Pois é, por aí você vê o tamanho da desigualdade que, como você disse, e só aprofundou nesses últimos 6 anos, né? Aprofundou muito mais, né? Aí, inclusive aqui no Brasil, onde está havendo uma concentração de renda maior. Quando vai, Vator? Quando vai, lê aqui, Vator, e comente, por gentileza, justamente o que é que se pode fazer num primeiro momento para se tornar todo esse patrimônio público. E acabar com a miséria. Né? Acabar com a miséria. Aqui deixa calculado friamente, se essa tal riqueza fosse dividida em partes iguais entre cada indivíduo adulto, cada um ficaria com aproximadamente 50 mil dólares. Pode realmente parecer pouco para alguns e muito para outros. Se nós pegássemos o câmbio atual, e aqui ele está falando, calculado friamente, se essa riqueza, está falando de 223 bilhões de dólares norte-americanos, esse 223 fosse dividido em partes iguais entre cada indivíduo adulto, portanto, entre os adultos. Acima de 18 anos. Né? Você poderia ter aí, né, aproximadamente 50 mil dólares para cada adulto. Então, um casal, Vladimir, ele poderia ter, já que é para cada adulto do mundo, ele poderia ter
100 mil dólares. Não é? E se você levasse em consideração que esse casal tivesse 2 filhos acima de 18 anos, a renda familiar aqui seria, das 4 pessoas adultas, 200 mil dólares. Vezes o câmbio, né, agora recente, agora é 4,25, né? Parece que baixou um pouco. Mas o câmbio a R$4 daria 800 mil reais para aquela família de 4 adultos. Então não é pouca coisa, é muito dinheiro, e você poderia socializar essa riqueza e todas as pessoas partirem de um ponto muito mais favorável, né, para desenvolver suas potencialidades, seus trabalhos, suas atividades econômicas, mas também de lazer, de saúde, alimentação, tudo isso aí, e ter uma qualidade de vida muito melhor. Pois é, né? E venhamos e convenhamos, não tem solução que não seja pensar uma redistribuição, já que que o bolo cresceu gigantesco, que a sociedade produziu muito conhecimento, só que esse conhecimento está preso, porque você não consegue ir para a universidade, você não consegue ir para a escola, porque tem muitas barreiras para você estudar o conhecimento, né? Então o conhecimento está a milhões e milhões. O governo aqui do Brasil diz que a universidade não é para todo mundo. Então a gente não tem acesso aos bens, os bens estão presos, estão propriedades de poucos, né? E eles se glorificando que eles foram que tiveram êxito, mentirosos, né? Porque o caba fica construindo fortunas, vim lá da pobreza e estou milionário, estou trilionário, estou quadrilionário, né? Isso não existe. Não existe nenhuma produção de riqueza que não seja feita coletivamente. Mas ela aponta uma solução aí, né? Mas como seria esse experimento? É dividir tudo. Aí é uma discussão que a gente precisa dividir tudo, para fazer essa divisão. Mas nós podemos partir, Vator, para esse ponto, deixando esse recado, deixando essa, mais uma vez, essa mobilização. Vamos para as ruas, vamos para os campos da universidade, vamos só assim pode os ambientes acadêmicos para debater e mobilizar uma saída, uma solução para a humanidade. Então, o último ponto de pauta aqui seria levantes na América Latina. Era só complementar aquela informação da eleição do Uruguai, né? Já divulgada agora. A direita ganha no Uruguai com Lacalle Pou, e é um advogado de direita que vai, vamos dizer, dirigir o Uruguai e dar uma nova feição ao Uruguai do que dava a Frente Ampla. A Frente Ampla, assim como aqui no Brasil, foi uma época de avanços sociais importantes, questões como o aborto, questão como a legalização do uso medicinal e do uso de lazer da maconha, né, como aconteceu no Uruguai, e outras questões importantes como a divisão de renda, né, que melhorou bastante no Uruguai durante esses últimos 12 anos da Frente